café é terrível. Eclesiastes 3. Aqui. Vamos lá. Bem, todos acharam? Passagem muito conhecida. E hoje nós vamos estar meditando sobre esse tema tão importante. Tempos e duração. Há um tempo para tudo. Há um momento para tudo e um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Diga assim comigo: há tempo e momento para todas as coisas. E aí ele continua dizendo: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de se jogar fora, tempo de rasgar, tempo de se costurar, tempo de se calar e tempo de se falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Essa passagem nos leva a analisar muitas coisas da nossa vida como servos do Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, todos vocês gostariam de só existir tempos bons, sim ou não? Todos os dias serem bons, sempre a vida financeira ir bem, sempre no relacionamento ir bem, sempre a casa ir bem, o dia sempre ser um dia bom, não ter dificuldades, as coisas serem mais fáceis para nós. Não, o sonho, é o desejo, né? O sonho de consumo de todo mundo. Ter esses dias que só existam dias de paz, dias de ficar de boa. E a gente descobre na existência do ser humano que não é assim. Sempre vai existir dias bons, dias maus, vai existir dias de paz, dias de guerra. E a gente muitas vezes não sabe lidar com essa questão do tempo. Eu sou uma pessoa assim, que dentro da área musical, eu preciso aprender muita coisa. E eu acho, embora tenha um monte de instrumento que eu acho difícil, mas acho que um dos instrumentos difíceis, na minha opinião, para mim, é bateria. Porque uma bateria fora do tempo atrapalha tudo, sim ou não? Uma bateria fora do tempo não vai dar legal, não vai dar o compasso. E para quem toca bateria só faz tum-tum-tum-tum, tá? É uma coisa, mas tem um aparelho, chama metrônomo, não é, Glauber? Né, André? Chama metrônomo. É tudo no compasso certinho, tem lá aquele tempo, é 2 tempos, é 3 tempos, esses negócios todos. Eu falo, meu Deus do céu, é muito trabalhoso, né? E às vezes você vê algumas músicas que exigem muito do tempo certinho, que dá aquele ritmo, e quando aquilo ali fica fora, não fica legal para os nossos ouvidos, os instrumentos ficam cada um para um canto, o ritmo não dá certo, fica uma bagunça. E eu percebo que para Deus também, por ele ser organizado, ele tem o tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso tempo. E muitas vezes nós não conseguimos compreender esse tempo de Deus, porque nós queremos encaixar Deus no nosso tempo. Por exemplo, quem gosta de fila? Fila de banco, fila de caixa eletrônico, essas coisas, né? Por mais que tenha praticidade, às vezes você não fica assim atrás de uma pessoa, se você for num caixa eletrônico, a pessoa, você quase diz para ela assim: você vai esperar cantar parabéns aí pro negócio aí, querido, para você sair? Você quer ir logo na sua vez, aí começa a ir aquele monte de gente, o negócio demora, aí vai aquelas pessoas que já têm mais dificuldade no caixa eletrônico, aí você já começa a ficar agoniado, porque você quer que a coisa aconteça rápido. Você quer comprar alguma coisa, você não vê a hora de comprar, você quer rápido que aquilo aconteça. Você quer tomar um remédio, já quer resolver a sua dor rápido. E nós somos imediatistas, queremos resolver as coisas o mais rápido possível. O que for mais prático possível, tá bom demais. Eu fico pensando, para você ver como nós enchemos nossa vida de coisas. Porque eu sou de uma época, irmão, que não é época de computador, né?
quem é dessa época que não era época de computador, assim, né? É coisa, tipo, quem já trabalhou de office boy, gente, coisa assim, sabe? Mandou carta, quem já mandou carta para alguém, né? Às vezes, eu lembro de ter uns parentes em Minas, e às vezes nós íamos mandar uma carta para eles, não tinha como falar, telefone era artigo de luxo, né? Era a época que uma linha telefônica se comprava terreno, né? Você vê como o negócio mudou, né? O pessoal, não, apóstolo, não existiu essa época. Não, existiu. Às vezes você pega e vai assistir um filme daqueles bem antigão, aquela pessoa com aquele celular aqui assim, ó, com aquela antenona assim, você fala, Jesus Cristo, aí existiu isso daí agora pequenininho. Tipo, hoje você compra um chiclete e vem um celular. Só que houve uma época que para ter um celular tinha que ser muito chique, né? Aquele negocinho aqui assim, ó, parecia que você estava no exército, né? Aquele negócio enorme assim. Era um tempo diferente, só que era um tempo que as coisas demoravam muito para acontecer, mas eu achei interessante, não sei se era também uma parte da minha idade, que tinha outras responsabilidades, mas parece que o tempo era mais longo. A gente fazia, vamos dizer assim, até que bastante coisas, entre aspas, mas assim, tudo era muito moroso, demorava, era tipo, você escrevia uma carta, ela demorava um tempo para chegar lá, aí a pessoa lia, ela escrevia uma, demorava um tempo para ela chegar, para você aqui, e a gente vivia a nossa vida, e hoje a gente não consegue, mas como que a gente conseguia viver daquele jeito, né? Mas se nós formos calcular, por exemplo, uma coisa que você demoraria um dia inteiro para fazer, hoje, você consegue fazer em quanto tempo? Muito rápido, né? WhatsApp, você consegue ligar para uma pessoa rapidinho, tudo é rápido. Em outro país a pessoa já se comunica com você, só que mesmo assim, nós não conseguimos ter tempo. A gente acha que o tempo está curto, sim ou não? Você tenta fazer as coisas, o dia tinha que ter 48 horas, né? Só que o nosso problema é a administração desse tempo. Se nós formos fazer o cálculo correto, se nós demorávamos um dia para a gente fazer uma coisa, e hoje nós estamos com um dia cheio de coisa, com toda essa tecnologia, significa que nós enchemos de muita coisa o nosso dia. Queremos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu gosto de ler, mas eu queria tanto já ler o livro de uma vez só e já saber tudo. Porque ler 100, 200, 300 folhas, você passa ali 2, 3 semanas, um mês, você lendo aquele livro, você quer saber logo o que tem para você passar para outro. A gente está acostumado com essa correria, e além da correria, quando nós temos um tempo, que nós dizemos que é o nosso tempo, não é o tempo de qualidade também, sim ou não? Não é assim? E aí nós vemos a Bíblia nos ensinando aqui, como nós lidarmos com o tempo. E nós temos muita dificuldade de lidar com o tempo nosso, e pior ainda, em lidar com o tempo de Deus. Primeiro, que nós vivemos, não deveríamos, mas nós vivemos muito preso a um tempo chamado tempo cronológico, que ele é dividido em horas, segundos, minutos, dias, semana, meses, anos. Esse é o tempo cronológico. E Deus não vive dentro desse tempo. Deus vive fora desse tempo. Amém? Quem está entendendo? Ele vive num tempo chamado Kairos, o tempo de Deus, um tempo fora do nosso tempo. Então é como se Deus abrisse uma lacuna na eternidade e ali criasse o nosso tempo e nos deixasse vivendo aquele tempo. Mas é interessante que o que Deus nos convida em Cristo é sairmos desse tempo e entrarmos no tempo de Deus, porque no tempo de Deus as coisas vão funcionar diferente. O metrônomo de Deus vai estar dando um compasso de um jeito, e a sua vida dentro do cronológico vai estar de outro jeito. Ou seja, Deus ele vai estar assim, ó, e você vai estar mais rápido, correndo. E quando nós não sabemos lidar com o tempo de Deus, nós não conseguimos entender a proposta, o propósito de Deus dentro desse tempo. E aí, para não ficar, eu falava com Deus, falei, Senhor, mas para não ficar nessa história de falar de tempo, isso daí é uma coisa que faz parte da nossa vida, qual a história que a gente tem na Bíblia, quais histórias de pessoas que tiveram dificuldade de lidar com o tempo de Deus? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração a vida de Saul. Ele tinha muito problema em lidar com o tempo de Deus.
A Bíblia nos ensinou aqui em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, tanto da vida como da morte, de plantar e de colher. E Saul, ele era uma pessoa que estava muito fora do tempo de Deus. E talvez você também e eu estejamos fora desse tempo de Deus e querendo trazer Deus para o nosso tempo. E Deus quer levar a gente para o tempo dele. Veja só como que as coisas são. Por exemplo, nós vemos na história de Saul que quando ele vai se encontrar com o profeta, o Samuel, ele está procurando jumentas. E aí naquele momento, enquanto ele está procurando jumentas, Deus, no tempo dele, no tempo de Deus, vai separar ele a ser rei. Só que é muito interessante que quando ele se encontra com Samuel, Samuel já deixa o coração dele em paz, fala, já foram encontradas jumentas, agora o pessoal está preocupado com você, e é o seguinte, você vai ser rei de Israel. O Espírito de Deus vai tomar a sua vida, você vai profetizar, Deus vai te usar poderosamente, Deus vai te constituir como rei. E aí, só que é o seguinte, para você ser, na verdade, declarado rei sobre todo Israel, você faz o seguinte, sai, você vai encontrar uns profetas profetizando, você vai profetizar também, você vai ser cheio do Espírito Santo. Olha o tempo que Deus está dando para ele através do profeta, quem está entendendo? Aí você vai profetizar, aí as pessoas vão ver que a sua face mudou. Depois de ver que sua face mudou, você vai juntar o povo todo e você vai esperar 7 dias, que aí eu vou chegar para sacrificar lá junto com você. Fechado? Fechado, entendi. Só que ele não conseguia entrar no tempo de Deus, porque ele começa fazendo a coisa certa. No entanto, na hora de sacrificar, ele junta todo o povo. Só que o povo estava também fora do tempo de Deus. O que aconteceu? O pessoal queria ir logo para a batalha, resolver logo o negócio, só que eles começaram a ficar o quê? Dispersos. O que aconteceu com Saul? Ele diz, não, o povo está se dispersando, então eu vou sacrificar logo e a gente já vai para essa batalha para ser vencedor. O que diz a palavra? Que quando ele vai sacrificar, quem chega? Samuel. Ele não soube esperar o tempo de Deus. Aí Samuel diz assim, rapaz, o que você está fazendo? Ele fala assim, não, eu pensei que você ia demorar. Então eu fui sacrificar porque o povo estava se dispersando. Aí Samuel disse para ele, Deus queria confirmar o teu reino. Deus queria colocar você em lugar de honra e você não soube esperar no tempo de Deus. Às vezes nós precisamos, ao invés de olhar as nossas necessidades, nós precisamos aprender, lógico, que guiados pelo Espírito Santo de Deus, a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Você vê um homem que sabia lidar, por outro lado, se a gente tem a história de Saul, que é uma história que mostra que ele não sabe lidar muito bem com o tempo, com a obediência ao tempo de Deus, nós vemos um homem, por exemplo, como José, um homem que ele sabe lidar com o momento e com o tempo, amém? Por quê? Porque quando ele, além da vida dele, ele lidando com o tempo, sem saber o que ia acontecer, ele sempre lida na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. No entanto, quando ele recebe a revelação do que está acontecendo no sonho do faraó, ele sabe discernir o tempo, e ele consegue administrar o tempo e o momento. Não é só administrar 7 anos, ele administra o que se faz em 7 anos, porque só falar 7 anos de fartura e 7 anos de fome é só uma informação, mas como administrar esse momento, administrar esse tempo de 7 anos? Aí ele diz, não, esse momento é momento de administrar guardando. Por quê? Porque depois vai faltar, e nós temos problema com isso, por não administrarmos o tempo e nem o momento. Às vezes, financeiramente, quando tem mais, a gente faz o quê? Guarda. Aproveita para comprar aquilo que não tinha desejo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não, apóstolo, mas não pode viver preocupado demais com amanhã. Tudo bem, eu não devo viver preocupado com amanhã, mas aquilo que tem hoje, preciso aprender a administrar. Esperar o tempo das coisas acontecer também é difícil para a gente, porque a gente quer que Deus faça no nosso
tempo. E além de fazer no nosso tempo, o nosso tempo tem que ser segundo a nossa vontade. Não é só fazer dentro do nosso tempo, mas dentro do nosso tempo fazer aquilo que a gente quer. E nem sempre aquilo que a gente quer está dentro do momento, do tempo e do projeto de Deus. Quem está entendendo? Será que muitas vezes os nossos sentimentos, ao invés de se calar, nós falamos na hora errada? Será que no momento de se abster de fazer uma coisa, nós, por nosso impulso, nós vamos e fazemos? E Deus está nos ensinando não olhar a situação, mas saber discernir o tempo. Qual o tempo de Deus na sua vida? Existe tempo de nós estarmos prontos. Existe tempo de moldar de Deus, sim ou não? Hoje a gente vive em todas as áreas, né? O Leandro estava falando ali, falou assim, não, quero ver se eu faço uma faculdade e tal, não sei o quê, administração, e às vezes você fala assim, mas são 5 anos que você vai estar fazendo. Ainda bem que ele tem 16, né? Porque eu com 5 anos, não dá para encarar uma faculdade agora de 5 anos, não topo mais não. Muito tempo, tem que ser um cursinho rápido, né? Tem que ser uma coisa rápida por causa da idade. Ele tem, entre aspas, ele tem um tempo diferente do meu tempo, uma necessidade diferente da minha. Mas agora dentro do meu tempo eu tenho que saber o que é que eu vou agir, como é que eu vou agir. E nós precisamos também saber aproveitar o tempo. Hoje você está vivendo um tempo. Você sabe discernir que tempo é esse que você está vivendo? Apóstolo, é um tempo de muita dureza. É um tempo de muita dificuldade. Mas a Bíblia diz que existe esse momento da dificuldade. Mas existe também outro momento onde vai vir a bonança também. Nós precisamos saber passar por todos os tempos. E o importante é saber discernir o que é que Deus está fazendo nesse tempo. Acho interessante, outra pessoa tem várias, então eu dei um pouquinho de cada um, para você raciocinar um pouquinho, ver qual tempo, qual estação que você está. Você vê, por exemplo, já uma outra pessoa que também foi ungida a rei, como Davi. Davi, a palavra de Deus nos diz que ele chega, né, por último na casa do seu pai, e aí o profeta unge ele. Naquele momento, ele estava na onde? Cuidando de ovelhas. Amém? Vocês estão comigo, gente? Agora ele chega na casa do pai dele e está vendo ali um profeta para trazer uma unção de rei, porque Deus proveu um rei. Quando Davi entra naquele lugar, é uma das cenas também que eu amaria muito estar ali para ver essa cena, conhecendo a história. Davi é ungido a rei. Quando ele acaba de ser ungido a rei, o que ele faz? Ele vai lá para o trono, já começa a reinar sobre Israel. Ele volta a fazer o quê? Cuidar de ovelhas. Só que é o tempo dele. Deus deu uma unção, mas o tempo é de moldar. Quem está entendendo? É o tempo de levar ele de volta lá para cuidar das ovelhas, porque lá Deus vai dar experiências para ele. Porque aí depois ele vai enfrentar o gigante. Só que quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai dizer o quê? Eu já enfrentei os animais. Quando eles vinham querer tomar as ovelhas. Agora eu já estou mais preparado, a minha fé já cresceu. O meu tempo, eu fui moldado a este momento. E é muito interessante que ele também é moldável. Você é moldável. Você deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque é muito interessante que hoje nós temos, às vezes quando a gente estuda de quinta-feira, a gente vê essa dificuldade. Imagine só, por exemplo, um livro de Romanos. Nós não temos o original dele, né? A primeira carta escrita de Romanos, não temos a primeira carta que Paulo escreveu de Efésios, nós não temos. Nós temos cópias dessas cartas. Amém? Mas por que nós temos cópias? Porque não existia o quê? Impressora. Não existia, né, a fotocópia. Então o que eles tinham que fazer? Eles pegavam o texto original e escreviam. Qual é o nome dado aos escritos desse texto? Quem lembra? Manuscritos, porque eram escritos à mão. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar uma carta de Efésios e mandar para 30 pessoas, como que eu tinha que fazer?
escrever ela todinha. Você é dessa época, irmão? Escrevia, copiava. Na escola, seu professor falou assim, ó, você copia 300 vezes lá o negócio. É assim. Então, ou seja, eles tinham que copiar para poder enviar para as outras igrejas, para as pessoas que estavam espalhadas, essas cópias. Olha só, esse trabalho era algo tenso, é uma coisa que levava muito tempo. E hoje nós estamos acostumados a fazer as coisas mais rápido. Você quer uma coisa, você leva ali, hoje você escaneia na hora. Você escaneia, já envia para o WhatsApp, já está na mão da pessoa. Hoje você faz o download, né? Você baixa lá um livro inteirinho, pô, já manda ali em PDF, o outro já recebe. Só que isso não existia. Tudo era muito lento. E é interessante que Deus não mudou. Deus, o tempo dele é tão diferente do nosso, que ele leva tempo para moldar a gente. Não é da noite para o dia. As coisas mais caras e mais preciosas são aquelas feitas de montão ou são aquelas peças únicas? E as peças únicas são mais caras por quê? Dá trabalho. A mesma coisa Deus faz com você e comigo. Nós não somos cópias uns dos outros. Deus vai moldando a gente do jeito dele e vai levando tempo. E muitas vezes o tempo de Deus de moldar a gente machuca, entre aspas dizendo, machuca muito a gente, deixa marcas na nossa vida. Deus vai usando materiais. Se você se colocar, como diz a palavra de Deus lá em Jeremias, quando ele vai olhar o vaso sendo formado na casa do oleiro. Você já viu um oleiro trabalhando? Quem já viu aí? Eu acho lindo. Eu já tive a oportunidade de ver um artesão trabalhando, fazendo uma lamparina assim de barro. Um toquinho que ele dá já muda tudo, um palitinho que ele passa já faz o risquinho, fica tudo bonitinho. Ele tem uma destreza para fazer aquilo, mas tem todo um trabalho de moldar, depois secar. E assim Deus vai fazendo e vai deixando a marca dele, e ele não vai fazer jamais as coisas de qualquer jeito, e da noite para o dia. O tempo dele te molda, o tempo dele me molda, mas nos faz ter valor no altar dele. Nos faz ter valor na vida com Ele. E isso nós não aplicamos somente à igreja, nós aplicamos a nossa vida em todos os sentidos, saber discernir o tempo de Deus, o que é que Deus está fazendo. Nós podemos olhar, porque Deus trabalha no tempo dEle, encaixando do nosso tempo, e até mesmo a igreja passa por tempos, passa por momentos. Eu falo igreja em geral. Por exemplo, se nós olharmos Apocalipse, nós vamos ver que as igrejas, teologicamente, muita gente olha ela, cada uma pertenceu ou mostra, mesmo existindo na Ásia Menor na época, elas mostram cada tempo da igreja, o que cada uma passou, o tempo da perseguição, o tempo do evangelismo, e hoje é colocado, teologicamente olhando, que o tempo da igreja, o que mostra a igreja do século 21, é qual a igreja lá do Apocalipse? Quem lembra? Laodiceia. Uma igreja que entende que ela é rica. Uma igreja que é abastada. Uma igreja que entende que ela é autossuficiente, mas ela é mundanizada, ela é secularizada. O mundo entrou nela. Ou seja, ela, como igreja, se contextualizou muito. Está dando para entender? Ela abraçou muito, ela se contextualizou. E Deus também olha esse tempo. Deus, ele olha o tempo da igreja dele, ele olha o tempo de cada um de nós como indivíduos, do nosso tratamento, do nosso moldar, para a gente chegar a um objetivo. Afinal de contas, ele disse para o profeta que ele é o oleiro e o povo de Israel era o barro nas mãos dele, e ele moldava do jeito que ele queria. Assim também somos nós. Eu sou barro nas mãos de Deus. Você também é barro nas mãos de Deus. Então deixa Ele moldar do jeito que Ele quer, fazer do jeito que Ele quer, no tempo dEle. E quanto mais rápido o barro se coloca nas mãos do oleiro, mais bonito ele vai ficar, menos o barro sofre. Por quê? Porque o barro é moldável, ele está molinho. Uma vez, houve uma pregação, o pastor ele falava, uma pregação sobre isso, sobre o moldar do vaso, o vaso pronto. É muito complicado. Por quê? Porque um vaso pronto, como que a gente arruma ele?
tem que moer ele até o pó miúdo. Mas e o barro que ainda está em formação? Sabe aquele negócio de dizer assim, ei, você é um vaso. O vaso já está pronto. Mas o barro nas mãos de Deus está sendo moldado. Mas qualquer imperfeição ele consegue acertar, porque o barro ainda é moldável. Agora, quando nós passamos pela fornalha, tem que estar pronto por quem? Deus. Deus tem que dizer, agora é o tempo que você está pronto. Já pensou se nós aplicássemos a questão do tempo e a administração desse tempo, e a administração do nosso momento, ao momento de ter filho, ao momento de casar, ao momento de investir, ao momento de comprar, se nós tivéssemos a paciência e trabalhar dentro desse tempo, nós não construiríamos melhor a nossa vida? Sim ou não? Mas a gente quer construir no nosso tempo, e Deus ele não se submete ao nosso tempo, Ele nos leva a submeter ao tempo dele. O que para nós é um tempo de demora, para Deus é um tempo de tratamento. E Deus ele não abre mão. Deus ele não, dizer assim, metaforicamente dizendo, ele não se adaptou à tecnologia de hoje. Dessa rapidez toda das coisas acontecer. E para a gente é uma agonia, né? Quem é que não orou? Falou, Deus está demorando o negócio de acontecer. O tempo, no domingo a gente estava ministrando à noite, e teve aquele momento de Abraão. Você já percebeu que Abraão ele tinha um plano? Ele tinha um plano por detrás do plano de Deus. Então, quando ele sai da terra dele, ele leva o Ló junto com ele, porque o Ló é um sobrinho que o pai, o irmão de Abraão, havia morrido. E como a Sara não podia ter filho, pode ser que de repente ele é uma oportunidade. Então eu já vou encurtar o tempo. Aí o que Deus faz? Separa ele do Ló. Mas ele também tem outra oportunidade. Ele tem uma escrava, ele tem uma outra carta na manga. Então ele pode encurtar o tempo. Só que ele quis encurtar o tempo, só que no encurtar o tempo, ele arrumou um problema. Depois, quando chega na terceira oportunidade que ele tinha de colocar o mordomo Eliezer para ser um filho dele, um escravo nascido em casa, Deus também diz, não vai ser. Deus, mas aí o tempo está passando. E chega num tempo de 100 anos que agora já não é mais tempo. Não é mais agora a hora, Senhor. Já demorou demais, já foi tarde demais. E aí Deus diz para ele, agora que não há mais cartas na manga, é o meu tempo. Quando nós vemos Jairo querendo levar Jesus para a casa dele, qual era o tempo de Jairo? Era aquela hora. Quando Jesus não vai diretamente lá, a mulher do fluxo de sangue atrapalha ele, atrapalhou o tempo de quem? De Jairo, mas não atrapalhou o tempo de Cristo. Quando trazem a notícia e dizem assim, ó, Jairo, não incomoda mais o mestre, por quê? Porque já foi o tempo. Já não tem mais tempo de fazer alguma coisa pela menina, porque o tempo dela acabou. Aí Jesus vira e fala assim, Jairo, eu disse que eu vou. E o meu tempo é diferente do seu tempo, porque o meu tempo é acima do seu tempo. E o meu tempo é acima de todos os tempos. E no meu tempo, eu coordeno todas as coisas. Até a morte obedece o meu tempo. Está dando para entender? O tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus chega lá, Jesus demorou demais. O seu tempo está fora do meu tempo. Ou seja, a galera está tudo assim, ó. E Jesus está assim, ó. Vamos lá. Cheguei. Tarde demais, Jesus. As duas irmãs de Lázaro também mandam chamar Jesus dentro de um tempo. E qual era o tempo? O tempo da necessidade. Qual era o tempo de Marta, Maria e Lázaro? Ele estava enfermo. Qual é o tempo? Rápido. E Jesus fala assim, já vou. Aí o pessoal, não é possível. Mas aí Jesus chega lá fora de tempo. Quando eles veem Jesus chegar fora de tempo, no quarto dia, tarde demais. Aí Jesus falou, não, o meu tempo é o tempo certo. É o tempo correto. É o tempo que eu deveria estar. E ele agradece a Deus pelo tempo que ele está vivendo. Por quê? Ele disse, eu agradeço porque no tempo que vocês entendiam que era o tempo de vocês, não era o tempo de Deus. E no tempo de Deus agora está certo. Por quê? Porque o tempo de Deus é o tempo do milagre.
do impossível. Então ele chegou na hora certa, mas no tempo de quem? De Deus. Mas eles não conseguiam ver. Os discípulos estavam dentro de um barco. Qual era o tempo dos discípulos? Resolve agora. E Jesus estava em outro tempo, ele estava no metrônomo de quem? De Deus. O que você está fazendo, Jesus? Dormindo, é tempo de eu dormir. Mas não é tempo de o senhor dormir. Olha o couro comendo aqui, o senhor vai dormir? Ele fala assim, não, mas eu estou em outro tempo. E no meu tempo, não é assim que eu morro. Porque o meu tempo é o tempo de Deus, e eu sei como eu vou morrer. Aí quando é o tempo de Deus, ele diz, agora chegou o tempo. Agora chegou a hora de eu ir para Jerusalém. Aí o pessoal, não, agora é o tempo. O tempo do Senhor ser exaltado. Ele, não, agora é o tempo de eu morrer. Mas por que morrer? Porque é o tempo do grão cair, para que depois venha a nascer. Puxa vida. Aí quando ele morre, aí depois ele ressuscita. Aí ele diz aqui, agora é o meu tempo. Mas que tempo, Jesus? O tempo da minha ressurreição. Ou seja, quando se vive no tempo de Deus, é uma coisa. Quando se vive no nosso tempo, é outra coisa. Jesus, ele vivia tanto no tempo de Deus, que ele diz o seguinte, não esquenta a cabeça com nada, gente. Por que, Jesus? Porque o Pai tem o tempo nas suas mãos, e ele faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não andeis ansiosos por nada. Eu estou trabalhando. O silêncio de Deus no tempo, ele trabalha. Tem um período conhecido como intertestamentário ou interbíblico, ou alguns dizem que é um tempo de silêncio, 400 anos, entre o livro de Malaquias e o nascimento de Jesus. 400 anos que eles têm como 400 anos de silêncio, mas não é de silêncio. É só porque não levantou profeta. Deus não fez estardalhaço, mas Deus no tempo dele estava trabalhando todas as coisas, porque no tempo de Deus, Jesus já existia desde o princípio, no tempo de Deus, ele é antes do nosso tempo, e ele veio para cumprir o tempo de Deus. Está dando para entender? Eu estou aqui enrolado o negócio, não está. João 17, Jesus diz o que para Deus? O Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo naquele tempo. Qual tempo? Do princípio, onde nada existia. Para que o teu filho te glorifique agora, neste tempo. Está dando para entender que o tempo de Deus, quando ele vem sobre nossa vida, a gente consegue descansar? A gente consegue passar pelos processos? A gente consegue ser tratado por Deus, moldado por Deus. Deus vai usando situações para nos moldar, para nos amadurecer. Quando nós vemos, por exemplo, eu acho que a parte mais dolorosa para o papai e para a mamãe é ver aquele filhinho pequenininho a primeira vez que vai para a escolinha, não é? Vai levar para a creche, né? Dini já é bruto, né, Dini? Já, vai lá, vai sozinho aí. Ainda me bagunça na rua, né? Mas, normalmente, aí o pai pega o filhinho assim, aquela carinha de anjinho, tão bonitinha, tão santinho, se leva na porta lá, e aquelas crianças tudo dando um soco no outro, rodando para lá e para cá, e fala, meu anjinho no meio, mas daqui a pouco aquele anjinho se junta. Aí fica tudo igual, né? Aí se enquadra ali na sociedade deles ali. Mas aí a gente está acostumado, está em casa, sou eu que cuido. Eu fico pensando nisso, às vezes um pai que tem um filhinho, tipo, 2 anos, vai deixar na creche, às vezes um ano e pouco, e aí é fralda, aquele negócio todo, né? Às vezes chega e fala, está aqui o filho, e vai cuidar. E aí você fica preocupado, porque será que vai cuidar como pai cuida? Acho que até acostumar com isso, a gente fica preocupado. Tanto que a maior preocupação hoje, no nosso país, que não deveria ser, né, num país diferente, que tem uma cultura diferente, tem uma estrutura governamental para atender o povo, por exemplo, Estados Unidos não tem esse negócio de escola paga. Tem boas escolas para todos, amém? Aqui no Brasil é caríssimo. E às vezes os pais se apertam demais para poder dar uma boa escola para os filhos. Porque às vezes você vai lá e vê no Facebook umas crianças em escola pública jogando.
cadeira nos professores. As coisas acontecendo nas escolas, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu me lembro quando minha filha era pequena, fui levar ela numa escola pública que queria colocar ela, eu fiquei assustado. Os meninos novos assim, passavam assim, esbarrando em mim assim, ó. Falei, Jesus, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Só que uma coisa, preste atenção, esse tempo que nós vivemos, ele veio degringolando de um outro tempo. Ou seja, uma geração degringolou para chegar nessa geração. Ou seja, um dia se calaram numa geração que veio a acontecer nessa geração, porque Satanás trabalhando dentro de um tempo, ele não trabalha como Deus, jamais, mas uma coisa ele é milenar, ele sabe como ele vai minando as coisas, então ele vai trabalhando paulatinamente, vai mudando as coisas e nós não percebemos. Quando vai ver, ele entrou no nosso tempo, trouxe um novo tempo, influenciado pelo tempo dele, para fazer momentos do jeito que ele quer e acabar com a sociedade. Só que ele também trabalha em silêncio para acabar com a família, e trabalha também em silêncio no tempo dele para acabar com a igreja. Mas ele não consegue trabalhar acima do tempo de Deus, porque Deus tem o tempo nas suas mãos. Jesus é interessante, a vida que ele tem acima desse tempo, e talvez nós não estamos conseguindo discernir o tempo de hoje. Paulo, ele foi um homem que viveu no tempo de Deus, ele conseguiu discernir o tempo de hoje, e eu vou compartilhar com você duas passagens, uma que Jesus falou sobre o tempo, e a outra que Paulo falou sobre o tempo, para fazer você entrar no tempo de Deus. Por exemplo, às vezes nós estamos esperando reconhecer o tempo da volta de Cristo olhando para onde? Para o mundo. Sim ou não? Olha o mundo como é que está. Mas não é para o mundo que se olha para ver a volta de Cristo. Porque Cristo não volta para o mundo. Cristo volta para quem? Para a igreja dele. Então ele vai vir para tomar a igreja dele. Então se você quer ver um sinal, você olha para a igreja de Cristo. Amém? Aí Jesus, ele entrou no tempo nosso e ele foi bruto. Abra em Lucas 12. Lucas 12, versículo de número 54. Vamos ler o 51, porque o pessoal gosta de dizer assim, né? Ele está indo para o Face, também o pessoal está ouvindo. Não, porque Jesus, ele veio trazer a paz. Jesus veio trazer o amor. Ele pregou essas coisas. Mas não sou eu que estou dizendo. Ele disse o que é que ele veio trazer. Olha o que ele veio trazer. Jesus causa divisões. Pensais que eu vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não. Eu vos digo, eu vim trazer divisão. Pois, doravante, numa casa, com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Jesus não está dizendo que ele está dizendo o seguinte, ó, brigue com a sua sogra, se desentenda com seu pai, o desonre. Não. Ele não está dizendo isso, ele só está dizendo o seguinte, que numa casa vai chegar um momento em que 2 pessoas podem estar servindo a Deus e 3 não. Ou vice-versa. A divisão de, às vezes um filho está servindo a Deus e o pai não está servindo a Deus. Porque a salvação é individual. Você pode ensinar o caminho para o seu filho.
Você pode aprender o caminho como filho. Agora, o seu posicionamento com aquilo que você aprendeu é independente dos seus pais. Havia um ditado em Israel que eles diziam o seguinte, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, ou seja, eles comeram as uvas verdes e amarrou-se os dentes dos filhos, ou seja, os filhos receberam o pecado do pai sobre si, e Deus disse, vai acabar esse negócio no meio de vocês, porque a alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou cobrar isso neles. A consequência de um posicionamento e as coisas que vêm acontecendo, a legalidade que se abre é outra coisa. Não é cobrança de Deus. Na verdade, é a porta que se abre para afetar a geração que vai vir. Amém? Não é Deus querendo afetar. É o posicionamento de um que abre a porta para o outro. Existem pais que administraram bem o seu tempo, administraram bem suas finanças. Aí os filhos vêm e arrebentam com as finanças que o pai deixou, sim ou não? E existem ao contrário, filhos que não tiveram boas finanças com seus pais, mas eles conseguem levantar impérios a partir de si, porque aprenderam a administrar o seu tempo. Está dando para entender? E os seus recursos. Mas Jesus está dizendo aqui algo escatológico. Ele não está falando de investimento, ele não está falando de nada terreno. Ele está dizendo que pessoas nos últimos dias, uns servirão e outros não. Amém? Quem está entendendo? Aí diz o seguinte, ó. O 54, vamos para o 54 aqui. Ó. Dizia ainda as multidões, quando vedes levantar-se uma nuvem ao poente, logo dizeis, eita, lá vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, fará calor. E isso acontece. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Com efeito, enquanto te diriges com o teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz, e o juiz te entregue ao executor, o executor te ponha na prisão. Eu te digo que não sairás de lá, antes de pagares o último centavo. Só que para você entender perfeitamente, você lê os versículos que vêm antes. Jesus está dizendo de um futuro, de um tempo futuro que já se iniciou na época dele. Paulo, conhecendo o tempo, ele também nos dá uma direção do tempo. Paulo, no tempo dele, por viver no tempo de Deus espiritualmente, ele discerniu o tempo que viria à frente. E ele deu um conselho para o filho dele na fé. Abre aí em 2 Timóteo 3. Ele discerniu o tempo futuro. Segundo Timóteo 3. Todos acharam, amém? Advertência contra os perigos dos últimos tempos. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, orgulhosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-se também desses. Entre eles se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecado, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como James e Jambres se opuseram a Moisés, assim também esses se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto e de fé inconsciente. Mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi daqueles. Tu, porém, que tens seguido de perto no ensino, na conduta
nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia, em Icônio, em Listra, que perseguições eu sofri, e de todas essas me livrou o Senhor. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão ao mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem aprendeste, desde a sua infância. Conheces as sagradas letras. Ela tem o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que vai ter tempos difíceis, mas nos dias de tempos difíceis, nós como servos de Deus, como Timóteo era servo de Deus, queria fazer a vontade do Senhor, ele permaneceria firme na onde? Na palavra. Quem está entendendo? É discernir o tempo de hoje, é discernir o tempo da igreja, onde ela está colocada, seja em um mundo espiritual, seja no mundo físico. Convidado nesse sábado a estar ministrando lá em Campinas, na igreja que o pastor James é responsável, e o tema é Ide. E reconhecer esse tempo. E Jesus diz para os seus discípulos, é tempo de colheita. É tempo de colher aquilo que a palavra de Deus já foi plantada lá atrás. É tempo de abrir os olhos, levantar os olhos e ver que o campo está branco, está pronto. Mas está precisando de pessoas para trabalhar nessa colheita, para trabalhar nesse campo. E a Bíblia nos ensina que nós somos os trabalhadores da última hora para fazer a grande colheita para o reino de Deus. É tempo da igreja se levantar como missionária, deixar de olhar para o seu umbigo e abrir os seus olhos para as pessoas que estão precisando. Quem está entendendo? É bíblico isso para a gente, saber discernir o tempo de Deus, saber olhar para a nossa vida e entender em que tempo nós estamos. Parou para pensar? Em que tempo você está? O que é que Deus está fazendo? Começa a olhar e ver o agir de Deus. Começa a pedir para Deus te abrir os olhos e mostrar o tempo da sua vida. Não por causa das nossas atitudes que nós erramos. Não, é um mover de Deus. É um mover de Deus. A Bíblia nos ensina algo muito interessante com a igreja do Antigo Testamento, que é chamada de Israel, que quando eles caminhavam no deserto, eles tinham uma nuvem que guiava eles no tempo. Ou seja, quando a nuvem se levantava, era o tempo deles seguirem aquela nuvem. Na hora que a nuvem parasse, ali eles paravam também. Mas quem é que estava guiando eles? Deus. Se nós começarmos a prestar atenção no mover do céu na terra, nós vamos nos movimentar da maneira correta. É que a gente está olhando o quê? O movimento da terra. Deus tem ministrado ao meu coração que nós precisamos, como servos de Deus, como adoradores do Senhor, olhar para o céu e ver o mover do céu na terra, para que a gente saiba qual é o mover de Deus. E às vezes nós ficamos perdidos nesse mover, sabe por quê? Porque nós queremos mover do nosso jeito. A gente quer mover para satisfazer os nossos desejos, nós queremos mover para fazer aquilo que a gente quer. E na verdade nós como cristãos entendemos na palavra de Deus que nós vamos ser movidos pelo momento do céu na nossa vida. Ele vai nos guiar para onde Ele quer. Aonde que Deus quer que você esteja hoje? Você está nesse lugar? Você está bem contextualizado ao tempo de Deus? Ou você está bem contextualizado ao tempo do mundo? A Bíblia nos ensina, um mestre nos ensinou que é tempo de nós buscarmos em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. E as outras necessidades nos serão dadas. É um tempo do céu vir na terra. É tempo do céu se manifestar na sua e na minha vida. E as pessoas reconhecerem esse manifestar, esse mover do céu em nós. Quando Paulo chega nas cidades,
é manifesto o céu na terra. Por quê? Aonde ele chega tem endemoniado, o que acontece? Se manifesta e tem que ir embora. Porque chegou alguém fora daquele tempo, no tempo de Deus, com uma autoridade para aquele momento. Quem está entendendo? Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver esse momento como igreja do Senhor. Você precisa viver esse momento como servo de Deus. Um momento dos adoradores se levantar. Um momento de servos de Deus se levantar. Um momento de pastores, homens, mulheres de Deus se levantarem nessa terra e as pessoas notarem e falar: existem pessoas de Deus nessa terra que adoram ao Senhor de verdade, porque estamos sem credibilidade. É um tempo de restauração, para mim e para você. Tempo de que nós valemos muito mais do que só palavras. As pessoas conseguem detectar na gente a presença de Deus. É tempo de manifestar a glória de Deus em mim e em você. É tempo da igreja alcançar este respeito. Esse patamar que um dia foi perdido pode ser restaurado. Quem está entendendo? Espero que você esteja entendendo. Porque isso é maravilhoso para a gente. Lembra quando nós estudamos Efésios? Efésios capítulo 1 diz isso para nós. Pensa nisso. Paulo está dizendo para os moradores da cidade de Éfeso que eles estavam perdendo a referência de quem eles eram. E ele disse para os moradores de Éfeso, e essa carta também é para nós: vocês esqueceram que vocês são a autoridade do céu na terra. A Bíblia nos ensina que todas as coisas que foram criadas, elas na verdade são sombras de muitas outras coisas. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é antes de todas as coisas formadas, e diz que tem coisas que nós nem vimos ainda e elas já existiam e elas exercem poder aqui nessa terra. Não sei se você se lembra de textos assim, mas por exemplo, textos como aconteceu com a vida de Daniel, quando estava na Babilônia. O céu movia aonde? A terra. Foi dada uma visão para Nabucodonosor. Ele entendeu? Não. Daniel entendeu. Por quê? Porque ele disse: o céu está movendo na terra. E quando o céu se move na terra, tudo vai ter que ser alinhado. Aí diz: no tempo, agora, a cabeça de ouro é você, mas ela não vai prevalecer. Ela vai ter que cair. E não adianta você querer levantar estátua, você dizer que é o tal, por quê? Porque o teu reino vai passar, porque o seu tempo já foi contado. Belsazar, neto dele, também foi contado. Enquanto ele estava lá fazendo uma festa, uma bagunça com os copos, né? Todos os artefatos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha levado embora, a Bíblia diz que um dedo escreve na parede o quê? Mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, você foi contado, você foi pesado, o seu tempo já passou, você foi achado em falta. E naquele mesmo momento a Babilônia estava caindo. O tempo de Deus exerce poder sobre esse tempo aqui. Então, se você se mover no tempo de Deus, a sua vida vai ser movida pelos céus e não pela terra. Espero que você esteja entendendo em nome de Jesus. Me esforcei para tentar trazer para o nosso tempo, para o nosso contexto, para entender. Aprenda a esperar no tempo de Deus. Foque-se naquilo que Deus colocou você para fazer. Porque esse é o tempo eterno. E na eternidade, ela não tem fim. Quando Jesus fala daquele homem que diz: agora chegou o tempo de eu destruir os meus celeiros, porque é um tempo de eu aumentar as minhas finanças, Jesus diz para ele: você é um tempo de louco. Porque você está preocupado com a terra, mas o que você tem para apresentar diante de Deus? O que você tem para apresentar hoje diante de Deus? Talvez estejamos lutando tanto pelas coisas da terra que não temos o que apresentar para Deus. Deus não quer que você apresente carro. Deus não quer que você apresente casa, nada disso. Deus quer que você apresente a sua vida no tempo dele, para ele usar do jeito que ele quer. Amém? Recebe essa palavra no seu coração? Em nome de Jesus, coloca de pé.
Saiba discernir o tempo e as estações. Jesus, ele disse que nós deveríamos olhar qual o tempo que nós estamos. Eu creio que vai haver os tempos de luta. Depois há o tempo de bonança. Há o tempo de crescer. Tudo há tempo. Mas que seja dentro do tempo de Deus.